Sessão de Deus e, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sessão esta extraordinária para apreciarmos as matérias votadas na comissão mista. Informo a eleição para presidente e vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Wagner Neto, eleito presidente, deputado Hamilton Filho, vice-presidente. Na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, deputado Renato de Castro, eleito presidente, e deputado Alessandro Moreira, eleito vice-presidente. Momento é oportuno a apresentação de matérias. Senhor presidente, boa tarde a todos, deputadas, deputados, assessoria que todos aqui estão. Eu não posso deixar de apresentar aqui um requerimento que eu entendo importante, senhor presidente. Eu gostaria, inclusive, de debatê-lo com mais profundidade. Senhor presidente, nós vimos aí que, ao longo do ano, nós tivemos os meios de comunicações fazendo fake news, distribuindo mentiras, cerceando e agindo, inclusive, de maneira a ser cabo eleitoral. E isso aconteceu na TBC. Televisão Brasil Central, que é uma televisão paga pelo povo goiano. Então, estou fazendo um requerimento, pedindo informações, porque nós não podemos deixar que algo que deveria ser de informação cultural, de desenvolvimento, de levar as obras do governo, de informar a sociedade, virar um antro de negacionismo, de mentiras, e, inclusive, fazendo campanha eleitoral que não deveria. Então, senhor presidente, eu queria que esse requerimento fosse apreciado com uma brevidade, que assim precisamos, para que essa matéria seja rapidamente tratada. Solicito apresentação de matéria, deputado Hamilton Filho. Senhor presidente, queria fazer a apresentação de 3 matérias que foram apreciadas agora na comissão mista e solicitar de Vossa Excelência a inclusão das mesmas na pauta da sessão de hoje. Deputado Hamilton Filho, fazendo a devolução das matérias, solicito ao primeiro secretário, deputado Hamilton Filho, que possa fazer a leitura dos projetos devolvidos na comissão mista. Senhor presidente, processo 2023-0051, de autoria do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, que introduz alterações na Lei 13.251 e dá outras providências. Processo 2023-0053, de autoria da Governadoria, que altera a Lei 13.902, de 4 de setembro de 2021. E também, senhor presidente, o projeto 2023-00054, de autoria da Governadoria, que estabelece a organização administrativa básica do Poder Executivo e da outra providência. São esses projetos, senhor presidente. Obrigado, deputado Hamilton Filho. Solicito, deputado Hamilton Filho, que possa ocupar a primeira secretaria. E o momento é oportuno, senhor primeiro secretário, para proceder à leitura dos projetos apresentados na presente sessão. Não há projeto, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante na ordem do dia. Pela ordem, presidente. Deputada Bia de Lima. Presidente, mais uma vez, meus cumprimentos a todos os deputados e as deputadas, aos técnicos e funcionários desta casa. Eu venho aqui em nome do Partido dos Trabalhadores, nossa bancada estávamos discutindo, e quero aqui apresentar uma modificação que nós tomamos de decisão ainda há pouco, presidente, em que nós modificaremos o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores
em decorrência do deputado Roberto Gomide estar participando da mesa diretora, e assim sendo, tendo o impeditivo de ser o líder, nós então decidimos e transferimos a liderança para o deputado Mauro Rubem e, logicamente, este que já tem experiência nessa casa, muito irá brilhantar a liderança do Partido dos Trabalhadores. E, logicamente, nós estaremos aprendendo com os dois, até que possamos, quem sabe, depois, em outro momento, mais à frente, quem sabe ser líder desse importante partido, que, portanto, quero fazer essa mudança aqui e apresentar essa alteração da bancada. Obrigada, presidente. A mesa acolhe a solicitação e requerimento verbal feito pelo deputado Bia de Lima e que a secretaria parlamentar possa proceder à alteração. Questão de ordem, deputado Wagner Camargo Neto. Presidente, eu queria solicitar a convocação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que nós temos ainda hoje matérias a ser apreciadas. Solicito a anuência do plenário para convocação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a realização da sessão extraordinária. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Auxílio à mesa, presidente. Logo após a comissão retornar ao plenário. Então, solicito mais uma vez a anuência de todos os pares para que possamos ter sessão extraordinária, conforme solicitação do deputado Hamilton Filho, vice-presidente da CCJ, para sessão extraordinária após realização da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito também para que seja incluído na ordem do dia e apreciarmos imediatamente os projetos aprovados na comissão mista. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Deputado Hamilton Filho, leitura dos projetos, por gentileza, da ordem do dia. Senhor presidente, processo 2023-00053, de autoria da Governadoria, que altera a Lei nº 13.902, de 4 de setembro de 2001, e a Lei 16.921, de 8 de fevereiro de 2010, e dá outras providências, senhor presidente. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2023, número 53, Governadoria, altera a Lei nº 13.902, de 4 de setembro de 2001. Emenda, presidente. Está em discussão. Emendado. Emendado que foi, retorna-se para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, processo 2023-00051, de autoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que introduz alterações na Lei 13.251, de 14 de janeiro de 1998, e na Lei 17.501, de 22 de dezembro de 2011, da outra providência, senhor presidente. Processo 2023, número 0051, Tribunal de Contas dos Municípios, está em discussão. Para discutir, por ordem de inscrição, o deputado Paulo César Martins. Senhor presidente Bruno Peixoto, senhores deputados, senhoras deputadas, TV Assembleia. Essa tarde de hoje, senhor presidente, logicamente vários projetos, sem sombra de dúvida, um governo que ao longo dos seus 16 anos do Marconi viveu aí e pegou uma terra arrasada. 4 anos fez um governo de não pagar nenhum processo que estabelecia dentro dos seus direitos da Constituição do governo federal. Mas essa não é a discussão que a gente vem trazer, mas na certeza
Vamos orar para que ele possa rever conceitos e estabelecer um papel que é importante para a sociedade, na saúde, na educação, na transformação real do Estado. E, logicamente, a gente não vai discutir essa Constituição, porque, inclusive, ele mandou aqui um projeto em relação à questão dos cartórios, que eu concordo em parte em relação até o Supremo ter estabelecido a mudança de algumas instituições que não vão receber aquilo que, inclusive, devidamente, cada um do nosso povo goiano paga. Mas que a gente possa discutir aqui aonde a defensoria e os advogados possam ganhar mais. Eu acho que é importante esse papel, porque esta casa onde realmente defende, ganhou eleição falando que defende o cidadão, é a hora de demonstrar isso aqui nesse papel. E mais ainda, a oportunidade do projeto, deputado Carlos Cabral, e a Vossa Excelência é um deputado, e além de sendo funcionário da instituição, conhece muito bem, e acredito que a Vossa Excelência é a favor, aonde nós podemos, inclusive, que esta casa aprovou, aonde nós possamos rever e revogar o artigo onde a corregedoria do tribunal aumenta todas as taxas dos cartorários. E ainda baixar 50%. É a hora que os 41 deputados vão mostrar aí que está a favor, porque é como o deputado Carlos Cabral mesmo falou, se você sair aqui da Assembleia, chegar até ao fórum, ou qualquer cartório e perguntar a cada pessoa se as taxas cartorárias é barata ou cara, eles vão falar para vocês que são cara. Aliás, não sei, a gente que vai mexer com documento sabe muito bem. E eu quero aqui que a gente possa rever essa situação. Porque o cidadão que espera de nós que nós realmente possamos ter a postura de usar aqui o poder legislativo para fazer aquilo que é importante para o cidadão, para que nós possamos usar esta casa como poder legislativo real, ler os projetos, estabelecer, não ser lagartixa do governo, porque é muito fácil, às vezes, o eleitor agora, aos 4 anos, vai passar na amargura de uma fila do SUS, de uma cirurgia, ou até aí os buracos de cada rodovia que nós estamos caindo. Enfim, ou a falta de vaga, ou das cirurgias eletivas que precisa ser feita. Então nós estamos aqui num papel de poder fazer aquilo que verdadeiramente podemos fazer para a sociedade, não para uma pessoa que se manifesta de uma necessidade de uma inclusão, na hipocrisia de um discurso que, na verdade, isso não está sendo feito. Logicamente, o governo passado, que é o Marconi Perillo, que eu não participei do governo e não puxei saco e posso aqui falar com muita tranquilidade. O governo, sim, participou 16 anos junto com ele. Nenhum hospital construiu no estado de Goiás. Agora, vamos lembrar aí o governador Marconi, que muito fez na saúde. Aliás, que eu não apoiei ele. E eu sinto saudade do governo Marconi na saúde, porque o nosso povo não tinha dificuldade de fazer cirurgia. Mais alguém inscrito para a discussão? Encerrada a discussão, o momento é de votação. Algum deputado para encaminhar o voto? Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Próxima matéria, deputado Hamilton Filho. Senhor presidente, processo 2023-000054, de autoria da Governadoria, que estabelece a organização administrativa básica do Poder Executivo e das outras providências. Está em discussão. Para discutir, deputado Gugu Nader.
Na sequência, deputado Major Araújo. Deputada Bia de Lima, deputado Mauro Rubem. Deputado Wagner Neto. Sendo aqui informado pela assessoria, conforme regimento interno, que eu tenho amplo conhecimento, mas, como a presidência cabe a ela deliberar, todos que quiserem falar terão direito. Então, deputada Bia de Lima está inscrito, deputado Mauro Rubem está inscrito, deputado delegado Eduardo Prado também está inscrito, deputado Wagner Neto, de igual modo. Senhor deputado presidente Bruno Peixoto, muito feliz ser deputado junto com a Vossa Excelência. Deputados e deputadas, nós estamos votando aqui, presidente Bruno, eu queria que a Vossa Excelência me escutasse, porque eu escutei lá na comissão, Carlos Salim, deputados, que não poderia votar, presidente Bruno, queria que o senhor, a Vossa Excelência, escutasse aqui, que não poderia votar esse projeto por causa da RRF. O delegado Eduardo Prado não está aqui. Está aqui, opa, obrigado. Meu amigo deputado Eduardo Prado. Não, é o Cambão. Mas tem uma questão, Eduardo Prado, meu deputado, que o governo pode sim votar o projeto, ele só não pode ultrapassar os limites dentro da RRF. Ele vota o projeto é aprovado e o atual governador já tem as audiências marcadas em Brasília, aí ele coloca em prática o que está votado no projeto. Inconstitucional, ilegal seria ele agora atuar dentro do projeto. Agora, deputados, é natural a oposição, meu presidente Bruno, questionar o projeto. É para isso que está aqui a oposição. E é natural nós, da situação, falar a verdade. O governador Ronaldo Caiado, ele trabalhou, mas foi criticado quando fez os cortes, deputado Clécio. E aqui nesse plenário, eu vi lá em Tumbiara, ele sendo criticado pelos cortes. E agora, nós temos que parabenizar, porque o governador Ronaldo Caiado, ontem, já anunciou um novo governo para o estado de Goiás. É um governo que vai abrir. E nós temos que aqui, com responsabilidade, abrir o governo e ajudar que ele avance. Por exemplo, em Tumbiara, tinha 2 escolas de placa de muro. Já vai ser demolida. O governador Ronaldo Caiado, mesmo sendo da oposição na eleição passada, parabenizei ele, meu amigo deputado Alessandro, pela instalação do hospital regional que nunca teve na cidade sul de Goiás. Agora, deputados, lógico que a oposição vai criar o terrorismo. Agora, o terrorismo não pode afetar nós da situação. O projeto do Eduardo Prado, meu deputado, é legal e o nosso governador, com certeza, colocou já o estado de Goiás, recuperou no nível fiscal e nós vamos ter investimentos. Bia, deputada Bia, na educação, na UEG, descentralizou e agora vai começar a instalação do Hospital de Oncologia aqui em Goiânia, que será um dos maiores hospitais de oncologia do Brasil. Na minha cidade, Tumbiara, todas as escolas foram reformadas, as de placa de muro reconstruídas, estão sendo reconstruídas, e aí nós vamos ter agora, com a primeira-dama, dona Gracinha Caiado, a colocação de 3 bilhões de reais no social, que é o que o governo Lula faz. Se nós, eu também elogio o governo Lula, elogiamos o governo Lula por cuidar das pessoas, nós temos que elogiar aqui o governador Ronaldo Caiado por fazer o mesmo, porque senão nós vamos começar a seguinte, usar um fato para uma coisa e outro fato para outra. Então, parabéns governador Ronaldo Caiado, que sanou o estado e tem o direito de fazer a sua reforma para que o estado de Goiás
volta a crescer muito mais e nós, deputados, junto com o governador, possa, de mãos dadas, mostrar o trabalho que cada deputado faz aqui na Assembleia. Obrigado, presidente. Por ordem de inscrição, o deputado Major Araújo, em tempo registro como visita a esse poder, o deputado federal reeleito, Glaustin da Fox. Seja bem-vindo ao nosso poder. Muito obrigado, senhor presidente. Nossa saudação também ao deputado federal Glaustin da Fox, eleito e reeleito por seu próprio mérito. Eu cumprimento aqui, cumprimento todos os pares nessa tarde. Senhor presidente, eu venho aqui manifestar nosso voto contrário a esse projeto. E não é por fazer oposição por oposição ao governo, é um governo que eu não acredito aqui, todos, até o deputado Gugu, que chegou agora, sabe da nossa posição aqui contrária a esse governo, por não acreditar na gestão, na própria gestão, enfim, nos métodos adotados pelo governo. Mas é pelos erros grosseiros aqui que a gente verifica aqui nesse projeto. Foi objeto de discussão ali na comissão, enriqueceu bastante até a nossa, clareou mais a nossa visão, deputado Gomide, a respeito desse projeto. É um projeto que, além dos gastos desnecessários que ele estabelece, para mim desnecessário, criação de 2 secretarias, de vários outros cargos comissionados, num Estado que já tem já tem aqui um número bastante grande de cargos comissionados e que amplia ainda mais isso. Enfim, esvazia competências, mexe na UEG, esvazia competência do Corpo de Bombeiros, e é ampla, para que o cidadão tenha noção. Olha aqui, como é que você estuda um projeto desse em 24 horas? Nós não tivemos, nós pelo menos, deputado Mauro Rubem, procuramos estudar pelo menos aonde esse projeto afeta determinados locais aqui que nós defendemos nesta casa como a segurança pública. Então são aqui violação completa à lei que foi aprovada nesta casa, além da lei federal que estabelece os critérios para ingresso no regime de recuperação fiscal, violação completa. O governo não pode querer aqui apenas o bônus garantido por essa lei, é preciso arcar com o ônus também. E o ônus aqui, o bônus é não realizar concurso público, é não pagar, não promover o servidor, as promoções, as vedações que traz as promoções, progressões, ao pagamento ou a concessão de aumentos salariais, deputado Gugu e outros. É preciso arcar também com o ônus. E o ônus é esse, é de não ampliar a estrutura de caráter permanente, que vai representar gasto permanente também, com folha de pagamento, por exemplo. Como está fazendo agora com a criação de 2 secretarias e ampliando aí o número de comissionados de forma substancial aqui no Estado, que sabemos todos nós aqui. Pode até, deputado Gugu, tentar defender, mas a sociedade sabe que aqui, o que está na pauta aqui, deputado Paulo César Martins, é cumprir os compromissos assumidos com os aliados. É para isso que está se ampliando aqui o número de comissionados. Mas, sobretudo aqui, pelo erro grosseiro aqui de fazer com que a casa dê um cheque em branco ao governo, para que ele, através de decreto, se estabelece aqui um limite até 2025, deputado Gugu Nader, e a partir de 2025, o governador, através de decreto, pode ampliar mais ainda, sem limite, essas criação de cargos, concessão de benefícios, etc., para comissionados, e gastos diversos aqui estabelecidos por essa lei. Esvazia a própria competência do Poder Legislativo.
eu não abro mão aqui das minhas prerrogativas aqui de votar orçamento, de aprovar aqui ou autorizar gastos para o Poder Executivo, que é isso que a Constituição estabelece. O deputado que quiser abrir mão, que abra, não tem problema, mas eu não abrirei. Com o meu voto aqui, esse projeto aqui não será aprovado. Então, é sobretudo por isso. O que está se estabelecendo aqui são erros grosseiros. Vergonha aqui para o Estado de Goiás se nós aprovarmos esse projeto. E a nossa posição, evidentemente, senhor presidente, senhores parlamentares, caros pares, é contrária a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Major Araújo. Conceda a palavra à senhora deputada Bia de Lima. Meus cumprimentos a todos mais uma vez. Aproveito o ensejo para dizer que é a primeira vez que tenho a oportunidade de usar esse púlpito para, enquanto deputada, ter a oportunidade de defender a educação, ter a oportunidade de defender as pautas que acreditamos para fortalecer ainda mais esta casa e, fundamentalmente, garantir os investimentos e o desenvolvimento para todos em Goiás. Fundamentalmente também para defender toda a classe trabalhadora que nos elegeu e aqui estarmos. Nesse sentido, presidente, eu venho para discutir o projeto 2023-0054, que é a reforma administrativa apresentada pelo governo do Estado de Goiás. E, nesse caminhar, eu quero dizer ao deputado Gugu Nader que o governo tem sim o direito de, claro, apresentar a sua proposta de administração para o Estado. É lógico, foi eleito, tem o direito de apresentar. Mas cabe a esta casa justamente a perspectiva de dizer como é que a gente compreende esta estruturação das secretarias, para que possa dar a visão do poder público na oferta de serviços e políticas públicas para atender todas as áreas e as demandas de todo o Estado de Goiás. Assim sendo, não entrando em outras pautas, fiz questão de me ater mais, principalmente por conta da rapidez com que a matéria chegou e já levantei 5 horas da manhã para ler a proposta, porque eu, como professora, deputado Mauro Rubem, não sei chegar em algo para discutir uma matéria sem ter estudado, não consigo. Então, para dar conta, eu fiz questão de levantar muito cedo para estudar a matéria e fiz isso minuciosamente, de tal forma que trago aqui uma observação muito séria. Primeiro, o seguinte: eu, como professora, conhecedora que sou, até outro dia conselheira do Conselho Estadual de Educação, e sei o quanto a educação em Goiás precisa de que os seus recursos, os seus investimentos, cheguem efetivamente onde precisam. Até então, o Gugu sabe bem, o governo foi eleito falando muito da educação. Só que é preciso dizer, deputado, que a educação que se investiu no primeiro mandato do governo Caiado foi na infraestrutura e que reformou corretamente as escolas. É lógico que as escolas estavam em péssimas situações. Porém, agora, venho mais do que nunca conclamar que o governo possa investir nos profissionais que fazem a educação, porque a nossa carreira foi destruída. Os administrativos estão ganhando menos que o salário mínimo. Então, esse olhar para o servidor público, eu espero que haja nesse segundo momento.
E mais ainda, por esse motivo, a educação, que está lá no artigo 25, mas que também a educação básica de Goiás está em 3 secretarias. Isso é dividir os recursos da educação. Está em ciência e tecnologia, está na Secretaria da Retomada. Então, a educação profissionalizante e tecnológica está na Secretaria da Retomada. A educação profissional e tecnológica está na Secretaria de Ciência e Tecnologia. E a educação mesmo está com o ensino médio. Então, nós entendemos que é preciso compreender que a educação básica, que envolve todo esse segmento, que congrega a todos, ela poderia muito bem estar numa única secretaria. Aí, mas ela é muito grande? Sim, muito grande. Só que o dinheiro não é tão grande assim. E aí, quando se divide em 3 secretarias para fazer a mesma função, que é atuar na educação profissional, profissionalizante e ensino médio, nós dividimos em 3 pastas. Então, é o mesmo dinheiro da educação que é levado para a ciência e tecnologia, para a retomada. E, lógico, aí não sobra dinheiro para investir no salário dos professores e pagar o piso. Não sobra dinheiro para poder pagar melhor os administrativos. Não sobra dinheiro, inclusive, para fazer o que mais precisa, que é de retirar, inclusive, os 14,25, deputado Eduardo Prado, para que os aposentados possam deixar de sofrer. E eu quero levar essa pauta para o governador. Nós precisamos ter um olhar cuidadoso com os aposentados. E quando eu vejo aqui o governo levando essa questão que muitos estão vendo, que a proposta está aqui, eu vou discutir com o governo. Concedo a palavra ao senhor deputado Mauro Rubem. Senhor presidente, exercício, deputado Hamilton Filho, deputados, deputadas, para mim é uma honra muito grande voltar aqui como deputado agora, né, das vezes anteriores que usei esse parlamento, foi em 2014. Quero agradecer a confiança da nossa bancada, a bancada deputada Bia, deputado Antônio Gomide, nos colocando como líder do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, aqui nessa casa, para promover o diálogo, o debate, a construção do que pode ser melhor para o nosso Estado. Cumprimentar o meu amigo e vereador, até então vereador e agora deputado, Clécio Alves. Nossa convivência lá na Câmara foi muito proveitosa. Mas, senhoras e senhores, eu venho aqui tratar esse projeto, como é de reforma administrativa, ele trata de alguns milhões de reais, né? Infelizmente, a primeira crítica e que nós devemos fazer é que o momento para discutir um projeto de lei de tamanha envergadura e outros é muito exíguo, tempo de 24, 48 horas. Isso é muito pouco, né? É muito pouco pela qualidade, pela capacidade de cada parlamentar que aqui está, pela necessidade que o nosso Estado precisa da contribuição. Eu acho que fica aqui o primeiro recado ao governador Caiado e todos aqueles que entendem que querem um Estado melhor como eu quero. Nós precisamos construir de maneira mais diversa e coletiva os destinos desse Estado. Nós não podemos ser aqui meramente carimbadores de propósito. Até porque, senhoras e senhores, o corpo humano, eu que sou da saúde, o corpo humano, se não tivesse todos os anticorpos, tivesse o sistema de proteção, não tivesse a forma de se defender, morreria na primeira gripezinha, vereador Gugu Nader. Portanto, esse alinhamento, sem pensar, de maneira direta e cabal, é muito perigoso, porque vocês, ao votar, não estão votando somente para aqueles agrupamentos que vocês representam. Está dizendo aqui 7, 8 milhões de goianos. Então, esse assunto precisa ser discutido. E eu trago aqui, por exemplo, né, divergente de outros, a questão da UEG, que já foi falado, né? Nós já tratamos aqui, por exemplo, o aumento significativo até no teto de gratificações e, no entanto, a construção da rede de atenção ao povo são um reconhecimento muito pequeno. E trago uma questão
que é a pauta, uma das minhas pautas que carrego ao longo da vida. Eu sou cirurgião dentista, e aqui temos vários colegas, sou sanitarista, sou servidor público. A saúde no estado de Goiás está com 10 anos de salário congelado. E quando eu vejo aqui, hoje eu fui lá no sindicato agora na hora do almoço e me cobraram. Vai, Mauro, para aumentar salários, aí criar salário de 27 mil, 30 mil, não sei quanto, não tem restrição. Mas para pegar, vereador Hamilton Filho, para pegar o aposentado nosso, que está ganhando quase que igual o salário mínimo ou menos, porque ainda foi abocanhado, retirando 14,25%, aí não tem jeito de resolver, líder Cambão. E nós estamos falando aqui das pessoas que construíram a saúde nesse estado, que vacinaram, que garantiram a vida daqueles que puderam ir a proteger e promover a saúde. E aí nós vimos aqui, nos deparamos com o primeiro projeto, que é dessa magnitude de investimento, né? De investimento, diga-se de passagem, dinheiro tirado dos mais pobres. Porque os impostos, quem mais paga são os que menos ganham. E nós precisamos fazer que isso volte. Então, senhoras e senhores, eu tenho aqui uma opinião contrária diante das nossas emendas que não foram acatadas, da dificuldade de debater. Esse projeto merecia 2, 3 audiências públicas, merecia trazer a sociedade para a gente poder conversar. E é isso que me faz, inclusive, né, votar contra essa matéria. Diferentemente do que alguns falaram aqui, eu fico querendo que o debate possa ser mais profundo. Eu estou muito feliz aqui, a casa está muito grande, aliás, eu acho até extremamente grande, né? Porém, essa capacidade de crescimento, de toda a estrutura, tem que se materializar na qualidade do resultado. E o resultado é esse aqui, ó, é a da votação das matérias aqui. Essas matérias precisam ser melhor discutidas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mauro Rubem. Conceda a palavra ao deputado Wagner Neto. Senhor presidente em exercício, deputado Hamilton Filho, nobres colegas, público presentes, assessorias. Primeiro, presidente, eu venho aqui me manifestar totalmente favorável a esse projeto de lei, um projeto muito pessoal de cada governo. Nós estamos aqui diante de ex-prefeitos que hoje são deputados, a exemplo do Alessandro Moreira, estamos aqui de pessoas que já foram secretários, vereadores, e sabe que todo início de mandato é muito comum que o Poder Executivo, ex-prefeito de Siquinã, mande aqui uma reforma administrativa, ex-vice-governador e novo colega também, Lincoln TJ, e faça as modificações que eles acham necessárias para poder dar uma eficiência maior, companheiras Eli, numa próxima gestão. O governador Ronaldo Caiado, em seu primeiro mandato, demonstrou que valorizou muito secretários técnicos, adotou o critério da meritocracia. Os avanços que tivemos no estado de Goiás, principalmente nas contas públicas, nas finanças, eu acho que prova a sua grande capacidade de gestão. Por isso, eu vejo com muita tranquilidade esse projeto de lei apresentado aqui pelo governador para poder melhorar aí a sua condição de trabalho em um segundo mandato. A gente vê aqui uma Secretaria de Infraestrutura sendo criadas, onde será acoplada aí a Goinfra, a Saneago, a Codego e também a GEAB, que vai ser, já foi anunciado, conduzida aí pelo secretário Pedro Salles, um jovem de extrema confiança do governador, uma pessoa extremamente qualificada para estar ocupando a função que está. E eu acredito muito que esse mandato agora vai ser investido de forma incisiva na infraestrutura do Estado para que nós possamos melhorar toda a nossa logística de escoação dos produtos aqui produzidos, para que nós possamos melhorar aí o desenvolvimento, a geração de emprego, melhoria em todas as questões. Mas, para finalizar, eu quero ser breve nas minhas palavras, eu quero dizer a vocês que, de oposição, que tem
sim, total direito de debater. Eu acho que essa casa é a casa de leis que tem a representatividade maior do nosso Estado. Aqui, cada um tem sim o direito, mas convenhamos que é uma decisão muito pessoal do governo e a gente está aqui para poder auxiliar da melhor maneira possível. E eu não tenho dúvida que esse projeto ele vem para dar uma eficiência muito maior nessa gestão que se iniciou no dia 1º de janeiro, e eu tenho a plena certeza que será muito exitosa. Obrigado, deputado Wagner Neto. Conceda a palavra ao deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, caros colegas, público que nos vê em casa, senhores assessores e imprensa. Voto nesse projeto de forma contrária, porque mostra a incongruência do atual governo Ronaldo Caiado. Nós estamos criando aqui nessa reforma administrativa, em vez de enxugar a máquina administrativa, nós estamos criando aqui cargos comissionados, criando secretarias, novas gratificações no patamar de mais de R$500 bilhão em 3 anos, violando o princípio do concurso público e, principalmente, mostrando que o governador Ronaldo Caiado, o governo de Goiás, não tem compromisso com algumas situações. Questão do IPVA, por exemplo, não tem recurso para congelar o IPVA dos motoristas goianos. Questão do ICMS do combustível foi a causa do aumento aqui da criação da taxa do agro. E o governador dizia que tinha que criar por questão do combustível, mas no outro dia estava lutando para acabar com a redução do ICMS do combustível. Depois nós temos aqui a questão da database dos servidores, que é proibida pelo RRF, assim como a cobrança vexatória e a lei complementar de minha autoria, que está tramitando a passo de tartaruga a mando do governo, que acaba com a cobrança de 14% e 25% de aposentados e pensionistas. Agora manda aqui uma reforma administrativa, em vez de enxugar a máquina, criando cargos comissionados acima de R$500 bilhão para dar para os seus apaziguados. Eu quero dizer que o cidadão goiano não elegeu o governador Ronaldo Caiado, mas nós dizíamos aqui durante os 4 anos do primeiro mandato das incongruências desse governo. E quero dizer que a lei de RRF, ela proíbe a criação de novos cargos. E aqui, na minuta de lei aqui, eles dizem o seguinte: a Secretaria de Economia manifestou favoravelmente a proposta. A pasta leitor que, apesar da despesa não constar das ressalvas do artigo 8º da Lei Complementar 159 de 2017, foi feita a solicitação de compensação ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Ou seja, não há manifestação favorável e esse projeto é ilegal, inclusive pode inquinar a questão do RRF. Aí os deputados da base estiveram lá, Major Araújo, dizendo que tem uma estimativa da SEAD dizendo que pode gastar mais de R$500 bilhão de cargos comissionados. Mas para mim não interessa, porque a lei do RRF, no seu artigo 8º, veda. E eu queria dizer aos deputados da base que disseram que teria que essa análise aqui, essa resposta do Conselho de Supervisão teria que ser posterior à lei, que é uma falácia. O artigo 7º, que foi inquinado lá na comissão mista, ele diz o seguinte, que durante a vigência do RRF deverão os titulares de órgãos autônomos, os poderes, encaminhar ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal relatórios mensais, contendo as informações sobre questão de cargos e empregos criados. Agora eu digo aqui, deputado Hamilton, o artigo 8º diz o seguinte: são vedados ao Estado, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, a criação de cargos, empregos, funções que impliquem aumento de despesa. E aí Vossa Excelência pode aqui folhear a página e lá, no parágrafo 2º, que diz o seguinte: as vedações previstas nesse artigo poderão ser objeto de compensação. E vamos ao parágrafo 3º, que diz o seguinte: a compensação prevista no inciso 1 do parágrafo 2º desse artigo, previamente aprovada pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, se dará por ações, ou seja, previamente.
Então nós temos ali no artigo 7º os relatórios mensais de cargos que já existem. Agora, para você aqui, lá onde tem a vedação, questão de hermenêutica, no artigo 8º, quando você vê as vedações do artigo 8º, no próprio parágrafo diz que o Conselho tem que analisar e dar a resposta de forma prévia. Ou seja, projeto capenga, para criar cargos aqui mais de $500 milhão durante 3 anos, vexatórios, recurso para professores, para acabar com 14,25 de aposentados e pensionistas, não há recurso, e não há violação ao RRF nem compensação. Para manter aqui a redução do ICMS, não tem. Para ensanguentar e descumprir a promessa com o agro, precisa de dinheiro. Aí não, o Estado está quebrado. Agora, para criar cargos comissionados, aí você pode fazer compensação e violar o RRF. Esse é o governo Ronaldo Caiado e nós vamos questionar judicialmente essa vergonha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, delegado Eduardo Prado. Conceda a palavra ao senhor deputado Fred Rodrigues. Boa tarde a todos os meus colegas, peço um pouco de paciência aqui, qualquer infração que eu cometa aqui, estamos chegando na casa, com o tempo eu vou aprendendo, né? Espero poder aprender muito com todos vocês aqui, obrigado pela receptividade que vocês me deram, né? Eu tenho muita tranquilidade para falar aqui nesse momento, estou como independente, nem posição, nem oposição, mas mesmo sendo independente, eu não posso deixar de ser bastante contundente na minha defesa. Como que gostaria de começar aqui de verdade fazendo um desagravo praticamente o pessoal da TV Brasil Central, essa emissora que tem sido essencial para levar informação, debate de qualidade e, sem dúvida, aquilo que tanto falta, que é a discussão respeitosa na sociedade. Muita gente fala em democracia, muita gente fala em defender o Estado democrático de direito, mas eu duvido das intenções republicanas de quem tenta censurar uma TV que está promovendo o debate. Se você é um parlamentar e você está querendo censurar o debate, alguma coisa está errada, a menos que você não esteja recebendo espaço. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui é vedado de aparecer na TBC, principalmente nos programas de debate. Voltando a essa questão que a gente está tratando até hoje, aqui hoje provavelmente a gente vai voltar na TBC novamente. O meu colega, deputado Eduardo Prado, mostrou muito bem aqui os gastos que vão ser implementados caso esse projeto passe, e apesar de estar chegando agora, e até achei estranho, esse projeto chegou até nós de uma forma um tanto quanto urgente, eu diria, e a gente precisaria de mais prazo para analisar isso aqui. 150 milhões de reais no ano de 2023 e 180 milhões de reais no ano de 2024 e 2025. Justamente poucos meses após essa casa aqui ter tido um grande desgaste com a taxação do agro, não preciso lembrar para vocês o que aconteceu aqui, muitos tiveram, mas foi um desgaste, se foi um desgaste aqui dentro, lá fora foi também. A gente que vem das redes sociais, que tem um contato bastante direto com o público, a gente sabe o que foi a cobrança para a gente falar com vocês aqui. Então, passar uma taxação dessa para cobrir a despesa do governo, que já deveria existir, e agora criar despesa nova, na minha opinião, parece um tanto incongruente, principalmente quando se trata de 30 milhões de reais, um crescimento de 30 milhões de reais aqui, já de um ano para o outro, de 2023 para 2024, 150 num ano, 180 no outro. Então, se algum deputado da base quiser me explicar a justificativa disso aqui, principalmente depois de ter passado a taxa do agro com tanto desgaste para esta casa, eu estou disposto a ouvir, principalmente para cobrir algo, só olhando meu tempo ali, principalmente para cobrir algo de uma despesa meramente organizacional, pessoal, e que eu quero ser justo aqui com o governo Caiado, ele mostrou que ele consegue fazer um bom governo com os recursos que já tem, né? Citando a própria TBC aí, que teve sua programação passando de 45 minutos para 24 horas, recebe artistas do estado todo. A segurança pública aqui, né, reduziu bastante o crime, claro, obviamente também no contexto do governo federal, do governo Bolsonaro, que também reduziu bastante o crime. Então, assim, o governo Caiado, ele tem exemplos bons para apresentar. Ele tem coisas boas para apresentar dentro do que já está proposto, dentro do que ele já tem para trabalhar, e realmente eu não vejo aqui como a gente pode encampar essa proposta nesse momento, um aumento tão grande, depois de um desgaste
gigantesco aqui para essa casa. Estou chegando agora, mas eu acompanho há muito tempo o trabalho de vocês e sei o que vocês passam aqui, sei o desgaste que vocês enfrentam. De qualquer forma, contem comigo, essa vai ser minha posição a respeito desse projeto. E é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Fred. Concedo a palavra ao deputado Anderson Teodoro. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, Hamilton. Aqui eu quero usar essa tribuna, né, pela primeira vez, como deputado eleito, e quero falar em defesa da criação dos cargos que estão sendo falado aqui hoje, e a grande necessidade que tem que ter esses cargos, a reforma administrativa, dentro do nosso município entorno, aonde está sendo criado a Secretaria do Entorno, é importante para a gente ser ouvido e ter representação parlamentar. Aonde aquela cidade, onde eu moro, Águas Lindas, há 26 anos, a gente sempre tinha da onde que é a cidade de Águas Lindas? É do Goiás. E o nosso governador Ronaldo Caiado, com todo respeito, está cuidando muito bem da cidade de Águas Lindas e do entorno. Nós tivemos um hospital de Águas Lindas há quase 2 décadas parado. E uma esperança no coração da população do entorno e de Águas Lindas, que aquele hospital seria retomado e foi retomado agora no governo do nosso governador Ronaldo Caiado. Isso é muito importante para quem mora no entorno. Isso é muito importante quando a gente fala de educação, vendo aqui a nossa colega deputada Bia, da Educação, junto com os professores, falaram. Mas no governo anterior, tinha 2 escolas, as três escolas, 15 anos parado. O nosso governador Ronaldo Caiado foi lá, retomou as obras, entregou para os alunos, para a população de Águas Lindas. Então temos que ter muito diálogo entre os deputados. E aqui eu estou na base do governador Ronaldo Caiado, também tem que falar que o trabalho que ele está fazendo no nosso entorno, no estado do Goiás, é de grande valia. Então a gente precisamos, todos os deputados, olhar junto com o nosso governador, que a educação, a saúde, a infraestrutura está sendo feita pelo nosso governador. Eu tenho certeza que a população vai entender muito bem isso. Principalmente, eu como deputado, saí dentro de Águas Lindas, a cidade que não estava tendo deputado de representação, graças a Deus hoje nós somos 5 deputados do entorno, então buscamos junto ao nosso colega, deputado, que entenda que a secretaria hoje, criada a Secretaria do Entorno, é muito importante pela nossa região. É uma secretaria que vai trazer benefícios para aquela população. Então, dentro da saúde, os colegas deputados, Águas Lindas, no governo Ronaldo Caiado, está sendo muito bem assistido na saúde. 230 leitos entre enfermaria, emergência e urgência. Eu tenho certeza que a população de Águas Lindas e a região de um entorno está muito satisfeito com o nosso governador Ronaldo Caiado dentro da nossa saúde. E peço a vocês, todos os colegas, que vão entender que essa reforma administrativa ela é muito importante pelo estado do Goiás também, está falando em onerações que seja, mas na região do entorno, a criação da secretaria ela é importantíssima. Nós não pode ser mais esquecido, nós tem que ser ouvido. E esse plenário, ele é hoje para a gente poder usar. Então, gostaria de contar com todos vocês que dessem atenção à nossa região, à nossa cidade, que a nossa região precisa também da força dos parlamentares, não só da situação, mas da oposição também que olhe com carinho essa região nossa. Por aqui eu deixo as minhas palavras, né, pela minha primeira vez usando aqui essa tribuna, e com fé em Deus, dentro dos 4 anos, a gente podemos trazer ideias e poder falar e poder buscar que é de melhoria para a nossa cidade. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Anderson. Concedo a palavra ao deputado Wilde Cambão. Boa tarde, amigos, amigas. O deputado Rubens já disse que eu tenho a voz de locutor, vou tentar aqui colocá-la um pouco mais grave para ver se realmente chega no que o senhor imagina. Usando a tribuna, meu amigo Gomide,
Você sabe da minha relação com o PT Lusiana, com o Didi, o Biel, que vai assumir a Secretaria de Cultura lá no nosso município e vai contribuir muito, né, na gestão lá do prefeito Diego, tenho certeza disso. A Mona Lisa me entrevistou agora e perguntou se eu vou conseguir manter esse espírito cordial, amistoso, como líder do governo. E eu disse a Mona Lisa que eu fui muito bem criado pelos meus pais. Um senhor da roça, da enxada, mas de uma família importante da minha cidade, que é a família Roriz. A minha mãe, que era empregada da minha avó, casou com meu pai e não estudou. Minha mãe não tem estudo, mas levava quase que sempre, querido, aos professores da minha escola um litro de milho. E dizia, ó, se meu filho não for bem, não estiver respeitando o professor, coloca ele ali de joelho no milho na porta da escola. Imaginar se fizesse isso hoje. Mas, graças a Deus, nunca foi preciso, porque eu sempre tive esse espírito de ser conciliador, de respeitar o próximo, de tentar fazer o bem ao próximo. O governador Ronaldo Caiado, e eu não votei no governador Ronaldo Caiado na primeira eleição. Chegando aqui nesta casa, e eu tenho um irmão que é auditor federal, trabalha no TCU, fiscaliza as contas do Estado. E eu consultei esse meu irmão antes de assumir o mandato, e ele me fez um relatório de quão era grave a crise do Estado naquele momento. E o meu mandato, ele não é pessoal. O meu mandato, ele é coletivo. E eu vim aqui para essa casa, votei todos os projetos importantes do governo e projetos que doeu meu coração, onde nós taxamos aposentados. Mas quando colocamos a venda da CELG, e esses 2 bilhões foi destinado ao fundo de previdência para levantar mais essa cobrança, que era até de um salário mínimo, agora foi a R$3.000. Eu nunca vi na história de um país um governador que vendesse uma estatal por 2 bilhões, uma grave crise, o Estado precisando de obras, e não aplicasse em obras. Mas esse governador aplicou no fundo para poder recuperar a saúde dele. O governador que deu a nós no entorno a possibilidade de ter o pertencimento de sermos do entorno, porque até então, muito esquecido, coronel. Talvez o senhor, na sua fala ali, talvez por função das despesas, mas o senhor não sabe a importância que é a criação dessa Secretaria do Entorno para o Entorno. Nós somos mais de 1 milhão de habitantes, pessoas que vieram de todos os cantos do país procurar uma vida digna em Brasília, mas os imóveis em Brasília são caros, a vida em Brasília é cara e teve que ir ao entorno. E muitos desses atendem os gabinetes de deputados, senadores, de ministros, mas moram em condições desumanas no entorno. A construção de um governo onde ele preocupa com as regiões mais carentes do Estado, e o governador tem procurado atender. Isso me representa. É um governo que me representa. Um governo que deixou de pagar quase 1 bilhão de juros aos bancos e que vai aumentar 150 milhões ao ano para melhorar, qualificar e dar maior gestão ao Estado. O Eduardo Prado fez um discurso até bonito, são 450 milhões em 3 anos, Eduardo Prado. Mas são mais de 120 bilhões que o Estado vai arrecadar nesses 3 anos, que vai conseguir fazer com que essas despesas sejam bem equalizadas. Então, o discurso ele tem que ser... E eu não faço discurso sem conhecimento, sem ler, sem estudar, porque eu não vou fazer discurso político para atacar ninguém, para ofender ninguém. Mas eu acredito nesse governo. Eu confio nesse governo, e é por isso que estou aqui hoje e aceitei o desafio de ser líder desse governo, e falo hoje, pela primeira vez, como líder do governo, e vou estar aqui defendendo muito o governo, mas sempre com muito respeito, com muita consideração a todas as partes, aos deputados que irei liderar a partir de hoje e aqueles que são da oposição e que entendem a importância que tem. Eu queria, se puder... Obrigado, deputado de Combão. Encerrada a discussão,
Está em votação. Para encaminhar a voto, deputado Wilde Cambão. Encaminhar voto. Obrigado. Encaminhamento de voto. Obrigado. Regimento. Então, veja bem, eu quero pedir aos deputados, eu vou fazer isso aqui, gente, porque é comum da minha pessoa. Mas eu quero fazer, como hoje uma das primeiras sessões, e hoje a primeira sessão com o líder, eu queria pedir aos deputados que ficassem de pé. E a todos que estão aqui. Eu quero fazer a oração no Pai Nosso aqui, nesse plenário. Pedir a Deus que nos dê proteção, que nos dê sabedoria, discernimento, para entender que nós somos agentes públicos, mas que as divergências de opinião sejam respeitadas o pessoal de cada um. Ninguém está aqui para agredir o pessoal de ninguém. Nós estamos aqui para defender o interesse coletivo das pessoas. Cada um com seu entendimento, cada um com a sua questão política e, principalmente, cada um com a sua ideia que ele deve defender e que nós temos que respeitar. Jamais faltarei com respeito com o deputado da oposição, em respeito à sua posição e à sua fala. Respeitarei. Mas defenderei também o governo, porque eu tenho certeza que é um governo sério e que vai nos dar muitos, mas muito orgulho nesses 4 anos. Então, eu peço a Deus que essa legislatura seja uma legislatura muito produtiva, que o respeito harmônico que é peculiar desse líder se estenda para todos os deputados e para todos os servidores dessa casa. Que Deus possa realmente nos abençoar, fazer da nossa ação política uma ação política voltada para aqueles que mais precisam da ação política. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. Pai nosso que estais no céu. Que Deus abençoe a cada um de nós. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Wilde Cambão. Para encaminhar voto pelo PL, passa a palavra ao deputado Paulo César Martins. Senhores deputados, senhoras deputadas, presidente em exercício, Hamilton Filho. Na verdade, ouvi atentamente aqui todos os colegas, sem sombra de dúvida. O governo, quando começa, e eu vi alguns colegas falando aqui, que tem que fazer reforma administrativa, mudança. Temos de buscar aquilo que é importante para poder fazer a gestão. Sem sombra de dúvida, eu entendo isso, e a gente discute com muita clareza, e já ter aí participado em várias gestões, e aí entendendo também que a maioria manda e a minoria geme. E, logicamente, a minoria vai gemer aqui. Agora, nós vamos encontrar um ponto de posição não sendo lagartixa do governo, não sendo omisso, tendo a coragem de poder discutir e pôr a mão e mostrar o papel, porque a política, ela é muito fácil quando você tem uma decisão e busca aquilo que é importante para a sociedade, sem puxação de saco, sem acordo. Ou que você está de um governo, sai o governo, você vai para outro governo. Ou que você tem um grupo de pessoas, um grupo de equipe, e você larga esse grupo de equipe que te ajudou, sofreu, sol a sol, e aí você dá a punhalada nas costas. Infelizmente, nós temos muitos políticos que fazem isso. Larga os companheiros na chapada, porque já ganhou esses companheiros, e aí
sem sombra de dúvida, eu tenho de buscar outros. E aí nós temos exemplo. Mas eu não vou vir aqui, porque senão eu não tenho tempo. Mas quero dizer, o governo pode fazer a mudança. Agora, a mudança onde um está ganhando menos e aumentar aí centenas de cargos, salário milionário. Então, eu acho que precisa fazer uma reflexão em relação a isso, porque já tem experiência de governo, de deputado federal, e, aliás, passou 16 anos com o governo do Marconi Perillo fazendo e aprendendo a fazer uma gestão, que não aprendeu os 4 anos. Quem sabe agora ele pode aprender a fazer a gestão importante para a saúde, que é médico, e para a educação. Sou contra o projeto. Obrigado, deputado Paulo César Martins. Para encaminhar a voto, deputado Gugu Nader. Senhor presidente, começou o tempo ali. Senhor presidente, deputado PC, fico muito triste, senhor presidente, deputado Paulo César, quando eu chego aqui na casa e escuto o senhor chamar os deputados pelo que o senhor chamou. Eu acho que essa casa temos o direito de discutir e estar ao lado do que nós acreditamos. Eu já vi o senhor já discutir, nós já discutimos já a questão pessoal do PMDB. Eu acho que o senhor está sendo indelicado com os deputados. Eu acho que nós dessa casa aqui, primeiro de discurso, deputado Paulo César, temos que primeiro respeitar as pessoas, a convicção das pessoas. Estive ontem com o governador Ronaldo Caiado, e ele me disse uma situação que eu me confortei, por isso estou defendendo o governador Ronaldo Caiado hoje. Porque se eu não acreditasse nele, não estaria aqui. Eu presenciei ontem uma fala do novo governo que Goiás vai ter. E nós, deputados da situação, e eu acho que também os deputados da oposição, no primeiro dia de discussão e de votação de projetos nessa casa, Major Araújo, com respeito, temos que dar sim o voto de confiança ao governador Ronaldo Caiado. Agora, o que nós não podemos aceitar, deputados, é um deputado começar a colocar adjetivo na gente. Aí, nós não podemos aceitar, porque já é uma situação até antiético. Nós, deputados da situação, estivemos ontem com a primeira-dama Gracinha anunciando 3 bilhões de reais para investir no social. Pô, se nós vamos ter no ano que vem 3 bi, nós vamos ter escolas reformadas, nós vamos ter dinheiro para levar o progresso para o Estado, então, vamos dar sim o voto de confiança. Deputados da situação, pode... Não, eu dou a parte, deputado Paulo César, eu dou a parte a Vossa Excelência, eu dou a parte, te dou a parte. Deixa eu... Não. Permite a parte, Hugo. Eu dou a parte. Não permite. Não permite? Voto não permite não, deputado. Uma questão é quando o senhor coloca adjetivo nos deputados hoje, que estão aqui assumindo, e no primeiro dia há falta de respeito, eu posso sim questionar e defender os deputados da situação. E nós temos que ter respeito um pelos outros. Nós votamos no projeto do governador Ronaldo Caiado, que vai destravar o estado de Goiás, e nós vamos ver um governador em nível nacional sendo colocado, o governador que sanou as dívidas do estado e vai sim colocar Goiás no seu progresso. Agora, eu saio agora questão de regimento, o presidente Bruno, ele vai falar e eu vou defender aqui como é que funciona agora. Então, nós vamos sim votar sim. Obrigado, deputado Gugu Nader. Senhor presidente, eu fui citado pelo regimento interno, eu gostaria de poder responder. Está em votação, solicita a liberação do painel eletrônico, e após a liberação vou conceder questão de ordem, enquanto os colegas votam, vou conceder questão de ordem ao deputado Paulo César Martins. Solicita a liberação do painel eletrônico, solicito, senhores e senhoras deputados, que registrem seu voto por meio do painel eletrônico.
Oi? É abstenção. Oi, amor. Oi. Pode. 6 horas? Lineu Olímpio. Deputado Amaury Ribeiro. Deputado Renato de Castro. Deputada Vivian Naves. Deputado Mauro Rubem. Deputada Rosângela Rezende. José Machado. Agradece em nome da base. Declaro encerrada a votação. Com 29 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Pela ordem, deputado Cário Salim. Agradecer a bancada do PT que votou com o governo. Que isso seja constante aqui na nossa casa. Questão de ordem, deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, como eu fui citado ao nobre colega, eu não vou citar o nome dele, por inclusive respeito, logicamente eu quero dizer que não é todos os deputados. Eu não vou ser lagartixa do governo. Se a carapuça serviu, eu não vou entrar nesse mérito. Estou aqui, inclusive, para poder fazer, aliás, com as minhas ideias, e tenho uma certeza. Olha, eu tenho rabo. Eu tenho rabo. Agora eu quero saber o parlamentar que tem coragem de vir aqui e pegar no meu rabo. E eu faço o desafio. Estou pronto, inclusive, para qualquer circunstância. De doido, todo mundo tem. E de doidura, eu sou bom nela. Agora, e de braço também. Então, eu quero, assim, respeito todos os deputados. E quero, numa altura, com respeito, logicamente, eu não vou ser lagartixa. Eu não estou falando dos outros deputados. Logicamente, sou deputado, fui eleito como os 41 deputados desta casa, homens e mulheres, que eu vou respeitar. E gostaria de ser respeitado. E, logicamente, estou pronto para um debate, estou pronto para uma discussão e estou pronto para uma briga também. Sou fácil. E não sou malandro e nunca fiquei em cima do muro para levar tiro dos dois lados. E mais ainda, eu nunca dei a minha palavra e mijei no barranco. Eu sou homem com uma decisão e, além de tudo, com uma posição. E quero aqui, né, eu quero evitar de entrar em questão pessoal, quero evitar de falar nome, porque eu acho que é importante nós, numa democracia, bater um papel aqui de transparência, de respeito. Questão de ordem, deputado Wagner Neto. Presidente, eu só queria dizer que nós estamos iniciando aqui nossos trabalhos, né, em sessões extraordinárias. Eu quero parabenizar essa legislatura pela presença maciça aqui dos deputados. Eu acho que isso é algo que a gente exitoso. E essa Casa de Leis é uma Casa de Leis para que seja debatido. Mas eu quero acalmar os ânimos aqui. O Gugu é um grande parlamentar, já foi vereador, né, chegou muito aqui entusiasmado para poder trabalhar. Nós temos o deputado Paulo César também, que é o nosso decano aqui dessa casa, tem vários mandatos. Então, gente, vamos só pedir para vocês, né, a gente poder trazer o debate e não levar nada para o pessoal aqui. A gente estamos aqui para defender ideias, não para poder ofender uns aos outros. Então, só uma orientação à mesa, viu, presidente?
Obrigado, deputado Wagner Neto. Conselho de questão de ordem ao deputado Gugu Nader. Senhor presidente, peço desculpa ao deputado Paulo César, que é meu amigo do PMDB antigo. Eu perdi a eleição com 20 mil votos, meus votos serviu para ele ser eleito em 2010, que é meu amigo. Agora, nós estamos aqui, os deputados novatos, votando projetos, animados, e fazendo uma boa gestão aqui na questão de deputado estadual. Qual é o motivo de certos adjetivos direcionando situações? Eu peço desculpa a Vossa Excelência, Paulo, que é meu amigo, mas a Vossa Excelência não pode direcionar. Ninguém quer pegar em rabo de ninguém, eu não quero pegar em rabo de ninguém. Eu estou aqui para construir, para ajudar a minha cidade, Tumbiara, meu sul de Goiás, meu estado. E eu tive com o governador Ronaldo Caiado e eu acredito que ele vai fazer uma ótima gestão. Agora, se deputado tem rabo, se não tem, para mim isso não importa. Eu estou aqui, é que nós possamos fazer, aqui nesse plenário, uma produtividade, que nós possamos chegar em casa felizes. Aonde eu tenho aqui o respeito pelo Major Araújo, que eu tenho respeito, falei para o Mauro Rubili agora, o PT de Goiás é um respeito nacional, com Gomide, com Bia, e a Vossa Excelência é um respeito nacional para mim. Só que eu acho errado, meus deputados, cadê o Wagner? Wagner, só é o seguinte, eu lutei 12 anos para chegar aqui, cheguei com os meus votos, sem apoio de governo, sem apoio de ninguém, andando no sol e na chuva. Agora, eu acho que o deputado tem que respeitar os deputados e nós vamos te respeitar. Agora, do jeito também, Paulo, que você está falando que vai, eu também vou. Deus abençoe a todos. Questão de ordem, deputado André do Prêmio. Questão de ordem, senhor presidente. Quero aqui registrar a presença do meu amigo vereador José Filho, de Santo Antônio Descoberto, a honrosa presença dele aqui nessa casa, e do seu sogro, Nilvani Neves. Obrigado, deputado André do Prêmio. Solicito conste em ata a presença honrosa dos senhores vereadores. Deputados. Deputados, você falou vereadores. Quero que foi convocada a Comissão de Justiça e Redação. Pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu queria só externar aqui um sentimento, eu acredito que eu falo pela maioria dos deputados. Eu queria solicitar à presidência que retomasse os microfones nas mesas. Eu, particularmente, eu sei que esse modelo aqui estão tentando seguir o Senado, alguma outra coisa, mas isso não promove o debate, e eu gostaria de solicitar à presidência, vou apresentar um requerimento depois, colhendo a assinatura dos deputados, mas nós precisamos do microfone na mesa, isso aqui não promove o debate, isso aqui é muito ruim, e, por gentileza, encaminhe ao presidente Bruno Peixoto. Obrigado. Obrigado, Lincoln. Questão de ordem, deputado Véter Martins. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, eu confesso, senhor presidente, que eu estava já com saudade dessas discussões calorosas do parlamento. Eu que há muito deixei o parlamento aqui, fui para o executivo e agora com a oportunidade de retornar e já na primeira sessão participar aqui de discussões tão calorosas, Salim. Então, mas é importante dizer que o parlamento é isso mesmo, é discutir, é parlamentar. É parlamentar, nós estamos aqui para isso, para ter uma boa discussão e, é claro, ter os resultados necessários. Nós estamos aqui para fazer o melhor para o povo do estado de Goiás, para que nós possamos ter uma gestão do executivo eficiente. E eu não tenho dúvida que quem está aqui está imbuído nesse sentimento, quer seja oposição, quer seja situação, que é o melhor para o povo goiano. Mas nós podemos também evitar discussões tão calorosas aí, parente. Não precisamos de tudo isso, não. Deixa as lagartixinhas para lá e vamos todo mundo trabalhar em prol desse estado maravilhoso, fazer com que o povo seja beneficiado da maneira melhor possível. Eu estou aqui para contribuir para esse estado de Goiás. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, deputado Véter Martins. Encerrada a matéria concernida do dia, declaro encerrada a presente sessão. Presidente, convocando comissão nós estamos de aqui Justiça e querendo Redação. questão de ordem, presidente.
Eu não, Nós estamos todo mundo aqui convocando sessão de... Se nós não puder falar no parlamento... Não, vai ter sessão extraordinária. Logo após a sessão extraordinária, o senhor usa a palavra. Eu vou pedir Está encerrada a sessão.